Algumas das estrelas mais brilhantes de Hollywood brilharam apenas brevemente antes de desaparecerem na obscuridade. Desde o triunfo no Oscar de Harold Russell em 1946 até a estreia de Katie Jarvis em Raw, em 2009, 14 atores capturaram a imaginação do público com uma única atuação e, em seguida, afastaram-se dos holofotes para sempre. Suas histórias abrangem décadas de poder dos estúdios, agitação cultural e convicção pessoal, revelando como um papel pode definir uma vida inteira. Aqui estão as histórias notáveis daqueles que ousaram se afastar no auge. Harold Russell, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, 1946. Poucas performances de estreia carregaram o peso da história real, como a de Harold Russell em Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Escalado como Homer Parrish, um veterano duplamente amputado voltando para casa, Russell trouxe suas próprias feridas de guerra para a tela. Ambas as suas mãos foram perdidas em um acidente de treinamento. Aos 25 anos de idade, ele foi retirado das fileiras de advocacia para veteranos com deficiência e lançado no sistema de estúdios de Hollywood. O diretor William Wyler reconheceu que nenhum ator poderia igualar a autenticidade que Russell traria, e o resultado foi uma interpretação que ressoou com o público ainda abalado pelo rescaldo da guerra. Ao ser lançado em novembro de 1946, o filme se tornou o maior sucesso de bilheteria do ano, arrecadando 23 milhões de dólares no mercado interno. Os críticos elogiaram a atuação de Russell como crua e autêntica, qualidades que levaram ao par sem precedentes de Oscars, melhor ator coadjuvante e um prêmio honorário por trazer ajuda e conforto a veteranos com deficiência. Porém, por trás das aclamações, estava a ambivalência de Russell em relação à fama. Ao contrário dos atores contratados preparados para a fama, ele via a atuação como uma missão única para dar voz aos veteranos na tela. Por 1947, as ofertas dos estúdios começaram a aparecer, mas Russell recusou a maioria, receoso de ser estereotipado ou de trivializar sua experiência vivida. Seguiram-se alguns papéis pequenos, uma participação não creditada em O Milagre dos Sinos em 1948, uma aparição em O Príncipe das Raposas em 1949, mas nenhum se aproximou do impacto de sua primeira atuação. Em vez disso, ele retornou a Washington, D.C. e dedicou-se à coalizão de amputados, fazendo lobby por pesquisas em próteses e benefícios para veteranos. Em discursos pelo país, ele contava o poder do cinema para mudar percepções, usando trechos de sua atuação para ilustrar tanto o progresso quanto o preconceito persistente. Nas décadas posteriores, Russell ressurgiu brevemente, testemunhando perante o Congresso nos anos 70 sobre os direitos das pessoas com deficiência, participando de retrospectivas de filmes e prestando consultoria nas representações de guerreiros feridos em Hollywood. Seu crédito final em tela veio em 1985 em um filme feito para televisão sobre veteranos do Vietnã, um projeto que ele realizou para homenagear uma nova geração de militares. Quando faleceu em 2002 aos 84 anos, homenagens destacaram que seu verdadeiro legado não estava em um corpo de trabalho, mas na ponte que ele construiu entre Hollywood e as vidas dos americanos comuns que haviam sacrificado tudo. Susan Peters, Random Harvest, 1942. Uma promissora trajetória em Hollywood teve uma parada súbita para Susan Peters após sua indicação ao Oscar em Random Harvest. Nascida Suzanne Peters em 3 de julho de 1921 em Spokane, Washington, ela se mudou para Los Angeles no final da década de 1930 e assinou com a MGM. Aos 20 anos ela já havia aparecido em quase uma dúzia de filmes, mas foi sua interpretação de Paula Ridgway, a esposa dedicada do amnésico, que lhe valeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante na 15ª edição do Oscar. O filme arrecadou mais de 5 milhões de dólares em sua exibição inicial, consolidando Peters como um dos jovens talentos mais promissores da MGM. Apenas 3 anos depois, em 19 de janeiro de 1945, uma viagem de caça no interior da Califórnia se tornou trágica. Enquanto caçava patos com amigos, Peters acidentalmente atirou em si mesma na coluna. A bala cortou sua medula espinhal, deixando-a paralisada da cintura para baixo. Manchetes em todo o país relataram sua luta. 10 meses em um hospital de São Francisco, múltiplas cirurgias e terapias experimentais de reabilitação. Os executivos do estúdio consideraram adaptar roteiros para acomodar sua cadeira de rodas, mas o estigma da época contra protagonistas deficientes mostrou-se insuperável. Em meados de 1946, Peters voltou para a MGM determinada a retomar sua carreira. Um teste de câmera para um papel secundário em Virtude Selvagem, em 1946, mostrou sua presença inabalável na tela, mas os executivos do estúdio temiam o desconforto do público. Em vez disso, ela foi emprestada para produções teatrais, excursionando em uma versão de A Margem da Vida, adaptada para cadeira de rodas. Os críticos elogiaram sua profundidade emocional, mas as vendas de ingressos foram fracas. Em 1948, ela deixou o palco e retirou-se para a casa de seus pais em Spokane, onde escreveu ensaios sobre deficiência e deu palestras sobre a necessidade de espaços públicos acessíveis. Apoiada financeiramente por um fundo fiduciário criado por amigos em Hollywood,
Hollywood, Peters publicou uma coleção de poesias em 1950, misturando versos sobre perda e resiliência. No entanto, sua saúde deteriorou. Infecções recorrentes, escaras e dor crônica cobraram seu preço. Em 23 de outubro de 1952, aos 31 anos, ela morreu devido a complicações de sua lesão. Os obituários destacaram sua coragem, tanto dentro quanto fora das telas, observando que sua verdadeira atuação foi a graça com que enfrentou a adversidade. Nas décadas seguintes, historiadores de cinema revisitaram seu trabalho, elogiando a vulnerabilidade e a sinceridade que ela trouxe para Randall Harvest. Uma placa no Parque Memorial dos Veteranos Deficientes de Spokane comemora sua carreira breve mas brilhante, prova de que na era de ouro de Hollywood, até as estrelas mais brilhantes podiam ser extintas por forças muito além dos portões do estúdio. Virginia Cherrill, Luzes da Cidade, 1931. Poucas parcerias na tela foram tão mágicas quanto a entre Charlie Chaplin e Virginia Cherrill em Luzes da Cidade. Nascida em Albion, Illinois, em 1908, Cherrill era uma debutante da sociedade cuja incursão na atuação começou com um encontro casual. Chaplin a viu na plateia de um teatro em Pasadena e lhe ofereceu o papel da vendedora de flores cega. Apesar de não ter experiência anterior em cinema, a graça natural e a genuína cordialidade de Cherrill sustentaram uma atuação que equilibrava a inocência com força interior. Quando foi lançada em 30 de janeiro de 1931, Luzes da Cidade tornou-se a obra mais pessoal de Chaplin, misturando comédia com melodrama comovente. Arrecadou mais de 4 milhões de dólares, uma quantia extraordinária durante a Depressão. A interpretação de Cherrill recebeu aclamação da crítica. Os críticos destacaram o clímax emocional, onde o presente de visão do vagabundo para sua amada permanece não verbalizado, mas profundamente sentido. Mas fora das câmeras, as tensões ferviam. Chaplin e Cherrill se desentenderam sobre os métodos de ensaio, com o diretor exigindo inúmeras retomas para capturar a nuance certa. Após Luzes da Cidade, Cherrill assinou um contrato com a United Artists e apareceu em mais 5 filmes, incluindo O Reino Animal, em 1932, e Laughing Sinners, em 1931. Ainda assim, nenhum igualou o impacto cultural de sua estreia com Chaplin. Em 1934, cansada da política dos estúdios e das exigências da fama, ela anunciou abruptamente sua aposentadoria. Um ano depois, ela se casou com William Rhinelander Stewart Jr., um rico socialite de Nova York, e se mudou para a Quinta Avenida. Fotografias dos paparazzi de 1936 a mostram em deslumbrantes bailes da alta sociedade, um contraste tanto com as ruas da era da Depressão em que ela um dia apareceu nos filmes. Apesar de ofertas ocasionais, mais notavelmente um teste de tela para Camille da MGM, Cherrill recusou. Mais tarde, ela se casou novamente e dividiu seu tempo entre vilas europeias e propriedades americanas, dedicando-se a causas de caridade e design de interiores. Em entrevistas décadas depois, ela refletiu com carinho sobre Luzes da Cidade, mas insistiu que suas verdadeiras paixões estavam fora do brilho de Hollywood. Virginia Cherrill morreu em 15 de fevereiro de 1996, aos 87 anos, deixando uma única performance icônica que continua a encantar novas gerações. Sua escolha de se afastar no auge permanece como um testemunho de agência pessoal em uma indústria construída sobre reinvenção perpétua, uma era em que um papel inesquecível podia definir uma vida. Peter Ostrom, Willy Wonka ou A Fábrica de Chocolate, 1971. Apenas alguns atores infantis podem reivindicar uma única atuação tão marcante que se torna um atalho cultural. Charlie Bucket, de Peter Ostrom, é um deles. Nascido em 1º de novembro de 1957 em Dallas, Texas, Ostrom conseguiu seu primeiro e único papel no cinema aos 13 anos após uma audição em Nova York. Sua humildade e sinceridade conquistaram o diretor Mel Stewart, e em agosto de 1970, ele estava filmando cenas em Munique e Londres, inalando o aroma de chocolate real no set. Após seu lançamento em 30 de junho de 1971, Willy Wonka and the Chocolate Factory recebeu críticas mistas, mas logo encontrou um público na televisão e em vídeo caseiro. O encontro final de Charlie com Wonka tornou-se um momento definidor para espectadores em todo o mundo. Apesar do crescente status de culto do filme, Ostrom retornou à Pensilvânia após o término das filmagens, matriculando-se no ensino médio em vez de seguir oportunidades em Hollywood. Ofertas de agentes e executivos de estúdios chegaram às dezenas, incentivando-o a capitalizar sua nova fama. Ostrom, no entanto, não estava interessado. Preferindo uma vida privada, ele se matriculou na Universidade de Cornell para estudar medicina veterinária. Em 1984, ele obteve seu diploma de médico veterinário e abriu um consultório em Lowville, Nova York, onde se tornou conhecido por seu cuidado compassivo com grandes animais e gado de fazenda. Jornais locais publicaram histórias de interesse humano sobre o Dr. Charlie, o ex-Sheash,
estrela infantil que se tornou veterinário querido. Ao longo dos anos, Ostrom concedeu apenas algumas entrevistas, mais notavelmente em 2005, para a edição de aniversário em DVD, onde explicou que atuar nunca foi sua paixão. Ele viu o filme como uma memória de infância maravilhosa, mas sua verdadeira vocação estava na ciência e no serviço. Hoje, ele opera uma clínica de animais mistos e dá palestras em escolas de veterinária sobre saúde animal rural, seu nome desconhecido para a maioria de seus clientes. Quando as exibições de Willy Wonka atraem grandes públicos, os fãs às vezes procuram atualizações sobre o garoto que encontrou uma vida de chocolate na honestidade. Em vez disso, descobrem que Peter Ostrom trocou a fama por estetoscópios, escolhendo curar em vez de atuar. Seu desaparecimento das telas nunca foi uma fuga, mas um caminho deliberado para uma vida de realização tranquila. Tammy Stronach? A história sem fim. 1984. A fantasia infantil encontrou um desafio do mundo real para Tammy Stronach quando ela foi escalada como a imperatriz infantil em A História Sem Fim, de Wolfgang Petersen. Nascida 1º de junho de 1972 em Teherã, Irã, Stronach mudou-se para Londres aos 6 anos para treinar na escola de balé real. Sua presença etérea chamou a atenção dos diretores de elenco, e aos 11 anos, ela estava filmando cenas nos estúdios Bavaria Film em Munique, vestindo longas vestes brancas e gravando as falas em um voice-over feito semanas depois. Lançado em 27 de julho de 1984, o filme teve um desempenho fraco nos cinemas dos Estados Unidos, mas tornou-se um sucesso na Europa, eventualmente arrecadando mais de 100 milhões de dólares mundialmente em relançamentos e vendas de vídeo doméstico. A interpretação de Stronach, parte monarca real, parte criança, tornou-se um ícone da fantasia dos anos 80. No entanto, nos bastidores, ela lutava com as pressões da fama repentina e a dissonância de retornar à escola em meio à adulação internacional. Em vez de buscar mais papéis no cinema, Stronach focou na dança. Ela se matriculou na Juilliard, obtendo um bacharelado em Belas Artes em balé e então cofundou o Catskill Hudson Dance Project em 1997. Os críticos elogiaram sua coreografia como rigorosa e poética, frequentemente recorrendo a temas míticos que lembram sua estreia cinematográfica. Críticas no New York Times e na Dance Magazine destacaram sua capacidade de fundir narrativa e movimento, uma habilidade desenvolvida em frente às câmeras. Ocasionalmente, chegavam convites para reprisar seu papel em conversas sobre sequências, mas nunca se concretizaram. Em 2009, uma petição online viral pediu seu retorno para um remake moderno. Stronach recusou educadamente, citando seu compromisso com a educação em dança. Hoje, ela dirige programas para jovens em Kingston, Nova York, ensinando balé e improvisação para aspirantes a artistas. Quando exibições do filme A História Sem Fim em festivais atraem multidões nostálgicas, Stronach aparece apenas como convidada de honra, oferecendo breves reflexões sobre a criatividade infantil. Dorothy McGowan. Quem é você? Polly Magoo. 1966. Um dos grandes enigmas do cinema é Dorothy McGowan, a modelo americana que se tornou atriz, cujo único papel no cinema permanece uma referência cult. Nascida em 1941 no Bronx, McGowan estampou as páginas da Vogue e da Harper's Bazaar antes de ser descoberta pelo diretor William Klein. Ele a escalou como Polly Magoo, uma sátira à indústria da moda filmada em Paris entre 1965 e 1966. Após sua estreia em outubro de 1966 em Cannes, Who Are You? Polly Magoo polarizou os críticos. Alguns elogiaram sua sátira ousada e a presença magnética de McGowan na tela. Outros acharam muito vanguardista. As bilheterias foram modestas, mas a influência do filme reverberou pelos círculos da Nouvelle Vague francesa e cinemas de arte. O olhar penetrante de olhos azuis de McGowan e sua interpretação impassível fizeram dela um ícone instantâneo, mas ela nunca buscou outra oportunidade de atuação. Dentro de meses após o lançamento do filme, McGowan desapareceu da vista do público. Os relatos diferem. Alguns dizem que ela voltou para Nova York e retomou a carreira de modelo sob um pseudônimo. Outros afirmam que ela se estabeleceu em uma cidade tranquila na Nova Inglaterra e abriu um estúdio de cerâmica. Um artigo de 1972 no Village Voice tentou localizá-la, mas encontrou apenas boatos. Na década de 1980, o mistério sobre o seu paradeiro tinha se tornado uma lenda entre os cinéfilos. Nos últimos anos, arquivistas de filmes descobriram cartas privadas entre Klein e McGowan, revelando sua ambivalência em relação à fama e frustração com o mundo da moda, dominado por homens. Trechos mostram que ela valorizava a liberdade criativa acima de tudo, um ethos que sentia que Hollywood nunca poderia oferecer. Uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna, em 2010, finalmente reintroduziu sua performance a uma nova geração, acompanhada por painéis de discussão, especulando sobre sua vida após o filme. Dorothy McGowan morreu tranquilamente em 2018, aos 77 anos. De acordo com um local,
Obituário em Exeter, New Hampshire, embora os detalhes fossem escassos. Hoje, seu legado perdura apenas por meio de uma performance inesquecível, prova de que, às vezes, a presença mais duradoura na tela é aquela que se vê apenas uma vez. Nadine Nortier, Mouchette, 1967. Poucas atuações principais assombram a memória como a de Nadine Nortier em Mouchette de Robert Bresson. Nascida em 1950 em Bordeaux, França, ela foi escolhida aos 16 anos como a heroína trágica do filme, uma garota desamparada enfrentando crueldade e desespero na zona rural da França. A direção minimalista de Bresson e o uso de atores não profissionais deram ao filme um realismo austero, com o rosto pálido e as lágrimas silenciosas de Nortier, tornando-se seu núcleo emocional. Quando Mouchette estreou em Cannes, em maio de 1967, as críticas ficaram divididas. Alguns críticos condenaram sua desolação, enquanto outros elogiaram sua representação corajosa do sofrimento adolescente. O filme conquistou o prêmio FIPRESCI e assegurou a reputação de Bresson como um autor. A atuação de Nortier, apesar de silenciosa durante boa parte do filme, transmitiu uma profundidade de tristeza raramente vista na tela, e revistas de cinema da época a compararam à jovem Simone Signoret em Cascador, em 1952. Apesar das ofertas de diretores europeus intrigados pelo seu talento bruto, Nortier optou por retornar a Bordeaux após o término das filmagens. Em entrevistas décadas depois, ela falou sobre sentir-se explorada pela intensidade do filme e incapaz de se separar da angústia de sua personagem. Em 1968, ela se matriculou na Universidade de Bordeaux, estudando literatura e filosofia, e posteriormente tornou-se professora de língua francesa e teatro. Uma única fotografia da década de 1970 mostra-a em uma produção de teatro local, mas não aparecem mais créditos de filmes nos arquivos. Acadêmicos que tentaram entrevistá-la para retrospectivas de Bresson foram informados de que ela recusava todos os pedidos, preferindo o anonimato. Em 2003, uma carta apareceu indicando que ela havia publicado sob um pseudônimo, poesia refletindo sobre a natureza e a memória. Nadine Nortier faleceu em 2010. Sua vida permaneceu amplamente oculta do mundo cinematográfico que outrora a abraçou. Mas Mouchette perdura como um testemunho de sua presença única nas telas, um eco de dor juvenil que ressoa muito tempo após os créditos. Carrie Henn, Aliens, 1986. Uma única linha de diálogo foi suficiente para gravar Carrie Hann's Newt na tradição da ficção científica. Escolhida aos 10 anos após uma audição aberta em San Diego, ela personificou a única sobrevivente da colônia em LV-426, dizendo suas primeiras palavras na tela. Eles geralmente vêm à noite, com uma compostura muito além de sua idade. Quando Aliens estreou em 18 de julho de 1986, tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria do verão, arrecadando mais de 131 milhões de dólares domesticamente e ganhando Oscars por melhor edição de som e melhores efeitos visuais. A atuação de Henn foi aclamada por sua profundidade emocional, contrastando fortemente com a ação implacável do filme. Apesar das ofertas de mais papéis, Henn escolheu a estabilidade de uma vida comum. Dentro de meses após o lançamento do filme, ela voltou para a escola no sul da Califórnia, onde colegas a provocavam citando a famosa frase de Ripley: "Afastem-se dela, sua vadia." Os professores notaram sua humildade e foco nos estudos em vez da fama. Em 1990, Henn se formou no ensino médio e se matriculou na Universidade da Califórnia, em Irvine, com especialização em psicologia, com a intenção de entender sobreviventes de traumas, um interesse despertado pelo seu papel ao lado de Ellen Ripley. Depois de obter seu diploma de bacharel em 1994, ela buscou uma credencial de ensino, juntando-se por fim ao Oceanside Unified School District como professora de escola primária. Colegas descrevem sua sala de aula como um lugar de acolhimento e incentivo, com paredes decoradas por arte dos alunos em vez de pôsteres de filmes. Em uma rara entrevista para o 25º aniversário de Aliens, ela explicou que o rigor das filmagens, longos dias e maquiagem pesada e próteses a deixaram desejando um caminho mais tranquilo. Ela via sua temporada como atriz como uma experiência formativa, não uma carreira. Ao longo das décadas, convenções e eventos de fãs de Aliens fizeram convites, mas Henn recusou, preferindo focar na sua família e nos alunos. Ex-alunos de suas aulas lembram-se de como ela guiava leitores relutantes através de contos clássicos de ficção científica, muitas vezes os encorajando a imaginar novos mundos. Seu legado em Hollywood permanece selado em uma única atuação, que capturou tanto terror quanto ternura em igual medida. O desaparecimento de Carrie Henn, da tela prateada, nunca foi uma retirada, mas uma escolha deliberada para cultivar empatia nas mentes jovens.
A garota que sobreviveu à horda de xenomorfos agora ajuda crianças a enfrentarem seus próprios desafios, provando que o heroísmo pode florescer na sala de aula tão poderosamente quanto em um planeta distante. Danny Lloyd, o Iluminado. A imagem inquietante de um menino de jaqueta amarela pedalando por um corredor assombrado de hotel deu início à breve, mas inesquecível, jornada cinematográfica de Danny Lloyd. Escolhido aos 6 anos para interpretar Danny Torrance em O Iluminado, de Stanley Kubrick, Lloyd passou 12 meses no set do Elstree Studios, na Inglaterra, filmando cenas que se tornariam emblemáticas do horror psicológico. Lançado em 23 de maio de 1980, o filme arrecadou 44 milhões de dólares nos Estados Unidos e gerou décadas de análise sobre seu simbolismo. Apesar do debate crítico, a atuação de Lloyd, sem palavras, mas expressiva, ancorou o terror da história. Após a produção, Kubrick protegeu Lloyd do marketing do filme, garantindo que ele percebesse a experiência como uma aventura divertida em vez de horror. Ao retornar para Kentucky, ele retomou o primeiro ano, sem saber de sua contribuição para a história do cinema. Ofertas de agentes e empresários chegaram, mas seus pais priorizaram a normalidade. Aos 10 anos, Lloyd não havia aparecido em mais filmes, frequentando a escola pública e entrando para o time de futebol americano. Após o ensino médio, Lloyd matriculou-se na Universidade Estadual de Morehead, obtendo um diploma em biologia em 1999. Mais tarde, ele aceitou um cargo de professor no Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Morehead, lecionando sobre genética e ecologia. Colegas lembram-se de seu comportamento calmo e referências ocasionais a um tipo diferente de monstro, uma referência divertida ao seu papel na infância. Os alunos frequentemente expressam surpresa ao descobrirem que seu professor uma vez compartilhou tempo de tela com Jack Nicholson. Em 2007, Lloyd concedeu uma única entrevista para o documentário, refletindo sobre a direção exigente de Kubrick e a atmosfera surreal do set do Hotel Overlook. Ele descreveu a experiência como viver dentro de um sonho, um que ele deixou para trás com alívio. Desde então, ele manteve uma vida privada, concentrando-se em pesquisas sobre ecossistemas de água doce e orientando estudantes de graduação. A saída de Danny Lloyd de Hollywood não foi uma fuga, mas um compromisso com a investigação científica e a educação. O menino que testemunhou o terror sobrenatural agora explora maravilhas naturais, ilustrando que a curiosidade pode ser tão cativante quanto o medo ao moldar o trabalho de uma vida. Jeff Cohen, Os Goonies. Poucas performances de infância ressoam como a interpretação de Jeff Cohen como Chunk em The Goonies, uma aventura emocionante que capturou imaginações quando foi lançada em 7 de junho de 1985. Escrito por Chris Columbus e produzido por Steven Spielberg, o filme arrecadou mais de 61 milhões de dólares nos Estados Unidos, tornando-se um sucesso marcante do cinema juvenil dos anos 1980. O travel shovel característico de Cohen tornou-se um marco cultural, rendendo-lhe cartas de fãs e aparições em programas de entrevistas ao longo de 1985 e 1986. Apesar do sucesso do filme, Cohen escolheu não seguir uma carreira de ator. Ao retornar para o ensino médio em Los Angeles, ele descobriu que a fama repentina frequentemente eclipsava a vida comum. Em 1992, após alguns papéis menores na televisão, ele se matriculou na UCLA, obtendo um diploma de bacharel em comunicação. Seu interesse mudou de atuação para defesa, levando-o à faculdade de Direito na Loyola Marymount University, onde se formou em 2003. Especializado em Direito do Entretenimento, Cohen juntou-se a Mitchell, Silberberg e Knupp, representando clientes que vão de cineastas a artistas musicais. Ele desempenhou um papel crucial na negociação de direitos para filmes clássicos e na obtenção de compensação justa para os performers. Em 2015, ele cofundou Cohen & Gardner, uma firma boutique com ênfase nos direitos dos artistas e em contratos transparentes. Colegas da indústria elogiam sua paixão por equilibrar criatividade com proteção legal. Embora surjam convites ocasionais para reprisar seu papel em convenções de fãs, Cohen recusa, preferindo manter distância profissional. Sua filha, nascida em 2010, conhece o pai como Papai Jeff, não como Chunk. No entanto, o legado de The Goonies continua sendo um capítulo de orgulho, um que ele menciona ao orientar jovens advogados sobre a importância da narrativa e do direito contratual. A escolha de Jeff Cohen de deixar a atuação pelo tribunal demonstra que entender o negócio por trás da arte pode ser tão impactante quanto qualquer performance na tela. O menino que abraçou a aventura agora protege os direitos daqueles que dão vida às histórias. Katie Jarvis, Fish Tank. Um momento sincero capturado em uma plataforma de trem no leste de Londres lançou Katie Jarvis para o público aos 18 anos. A diretora Andrea Arnold a viu discutindo com um amigo e ofereceu-lhe o papel principal de Mia Williams em Fish Tank,
um drama contundente que estreou em Cannes em maio de 2009. O filme ganhou o prêmio do júri e arrecadou 2.500.000 libras no Reino Unido, aclamado por sua representação crua da adolescência da classe trabalhadora. A atuação sem adornos de Jarvis ancorou a história, ganhando aclamação da crítica e uma indicação ao British Independent Film Award. Apesar de seu papel de destaque, Jarvis recusou representação de grandes agências. Preferindo privacidade à publicidade, ela voltou para a casa da família em Barking, Essex, trabalhando meio período em um café local. Manchetes de tabloides especulavam sobre seu próximo passo, mas ela evitou audições, citando desconforto com a vida roteirizada. Uma breve aparição em um curta-metragem em 2011 passou despercebida e, em 2013, ela havia se retirado completamente da indústria. Em entrevistas, Jarvis descreveu sua experiência como transformadora, mas avassaladora. Ela se matriculou em cursos de faculdade comunitária em serviço social, inspirada pelos desafios enfrentados por sua personagem. Depois de obter um diploma em 2015, ela se juntou a um programa de apoio aos jovens, orientando adolescentes em risco no leste de Londres. Os colegas elogiam sua empatia e percepção do mundo real, atributos aperfeiçoados durante seu tempo no set. Um ressurgimento do interesse em Fish Tank nas plataformas de streaming levou a convites para festivais de cinema, mas Jarvis optou por não participar, preferindo permanecer a garota de Barking. Sua história circula entre estudantes de cinema como um exemplo de autenticidade sobre ambição, um aviso sobre as pressões da fama repentina. A saída de Kate Jarvis do cinema não foi uma fuga, mas um compromisso com o serviço comunitário. A jovem que conquistou corações na tela agora capacita outros a encontrar sua voz além das câmeras. Mark Lester, Oliver, 1968. As ruas vitorianas de Londres ganharam vida através da interpretação inocente de Oliver Twist por Mark Lester em Oliver, de Carol Reed, lançado em 19 de junho de 1968. Aos 10 anos, Lester cantou Consider Yourself e navegou pelos cenários elaborados do filme, contribuindo para a arrecadação global de 77 milhões de dólares. Indicado para 6 prêmios da Academia e vencedor de melhor filme, Oliver catapultou Lester para a fama internacional, com direito a fã-clubes e capas de revistas. Apesar das ofertas de estúdios de Hollywood, Lester escolheu a educação em vez de contratos de patrocínio. Ele completou o ensino secundário na Latimer Upper em West London e, em 1976, obteve A-Levels em História e Biologia. Um breve retorno ao cinema em meados dos anos 1970 incluiu papéis em The Return of the Pink Panther e Death or Freedom. Mas em 1980, ele se afastou completamente. Voltando-se para a saúde, Lester formou-se como osteopata no British College of Osteopathic Medicine, graduando-se em 1985. Ele estabeleceu uma clínica no West End de Londres, especializada em lesões esportivas e cuidados pediátricos. Entre seus pacientes estão atletas profissionais e famílias, muitos dos quais não sabem que seu médico já interpretou o órfão mais famoso de Dickens. Em 2018, no 50º aniversário de Oliver, Lester concordou com uma exibição retrospectiva no British Film Institute. Falando para um auditório lotado, ele refletiu sobre o impacto do filme, atribuindo sua ética de trabalho disciplinada às exigências da fama infantil. Contudo, ele enfatizou que sua verdadeira paixão estava na cura, não em Hollywood. A saída de Mark Lester da atuação não foi um retiro, mas uma transição para o serviço. O menino que cantou em um asilo vitoriano agora alivia os fardos físicos da vida moderna, demonstrando que a compaixão pode tomar muitas formas. Michael Shuffling, 16 Candles, 1984. O arquétipo do namorado ideal surgiu quando Michael Shuffling apareceu como Jake Ryan em 16 Candles, de John Hughes. Filmado em fevereiro de 1984 e lançado em 4 de maio daquele ano, a comédia adolescente arrecadou 23 milhões e 600 mil dólares domesticamente, tornando-se um sucesso definidor da década. O charme discreto e a forma física atlética de Shuffling cativaram o público, garantindo-lhe um lugar na lista dos 50 mais belos da revista People em 1985. Ofertas de grandes estúdios chegaram imediatamente, mas Shuffling se cansou da atenção. Após papéis em Vision Quest em 1985 e Wild Hearts, Can't Be Broken. Em 1991, ele decidiu deixar a atuação aos 30 anos. Trocando roteiros por serragem, ele se mudou para a Pensilvânia e cofundou a Shuffling Custom Furniture em 1992. As peças artesanais da oficina, mesas, cadeiras e lareiras, apresentavam madeira recuperada e incrustações intrincadas, ganhando destaque na Architectural Digest e Fine Woodworking. Apesar de ocasionais propostas para reprisar Jake Ryan em reuniões televisivas, Shuffling manteve o foco na arte de trabalhar madeira.
Ele emprega uma equipe de 10 artesãos, orientando aprendizes em técnicas tradicionais de marcenaria. Seu comprometimento com a sustentabilidade levou a parcerias com grupos de conservação florestal, garantindo que cada tábua usada em sua oficina seja obtida de forma ética. Quando tinha escrito por 30 anos, pós cinema publicaram. Onde eles estão agora? Apresenta, lembrando os fãs do legado de Schöffling nas telas. No entanto, ele recusa entrevistas, preferindo o ritmo tranquilo de serras e lixadeiras às luzes do tapete vermelho. A mudança de Michael Schöffling de Hollywood para o trabalho manual não foi uma fuga, mas uma evolução. O ator que outrora personificou a fantasia adolescente agora molda madeira em arte atemporal, provando que a criatividade transcende qualquer meio único. Barrett Oliver. A história sem fim. Poucas performances evocam o encanto da infância, como a interpretação de Atreyu por Barrett Oliver, em A História Sem Fim, de Wolfgang Petersen. Filmada em 1983 e lançada nos Estados Unidos em 20 de julho de 1984, o épico de fantasia arrecadou 41 milhões de dólares em território nacional e se tornou um clássico nas coleções de VHS em todo o mundo. A missão de Atreyu para salvar fantasia ressoou com os jovens, tornando Oliver um ídolo adolescente da noite para o dia. Após o sucesso do filme, Oliver apareceu em Cocoon em 1985 e D.A.R.I.U.L. em 1985, mas nunca alcançou o mesmo impacto cultural que seu herói de fantasia. Aos 18 anos, ele decidiu se afastar da atuação e seguir a fotografia, matriculando-se no Art Center College of Design em Pasadena. Seu foco nos processos de colóide úmido levou a exposições em galerias em Nova York e Los Angeles, onde críticos elogiaram sua habilidade de capturar paisagens etéreas e retratos humanos com técnicas antigas. Os ensaios fotográficos de Oliver apareceram na Time e na National Geographic, explorando temas de memória e transformação. Ele publicou um monográfico em 2007 intitulado Luz Efêmera, exibindo imagens de teatros abandonados e vistas do deserto. Oficinas que ele conduz atraem tanto fotógrafos amadores quanto artistas consagrados ansiosos para aprender métodos históricos. Quando a História Sem Fim celebra aniversários, Oliver às vezes contribui com comentários para documentários que refletem sobre os desafios da produção do filme, desde dragões animatrônicos até filmagens no local nas florestas da Baviera. No entanto, ele mantém que sua verdadeira vocação está atrás da câmera, criando imagens que convidam os espectadores a imaginar além do quadro. A saída de Barrett Oliver da atuação não foi um desaparecimento, mas uma metamorfose. O menino que montou Falkor nos céus agora molda luz e sombra em poesia visual, afirmando que histórias podem viver para sempre em muitas formas.